A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar no capítulo 43 do livro de Gênesis. E nesse capítulo nós vamos ver José encontrando Benjamim. Bom, o princípio da história nos diz aqui nesse capítulo que os filhos de Jacó, eles não voltaram imediatamente por Simeão. Simeão havia ficado preso, lembra? José havia prendido ele e dito, olha, vocês voltem aqui com Benjamim, então eu vou acreditar que vocês não são espiões. Essa foi a estratégia de José para poder saber de seu pai, para saber de Benjamim. E então, Jacó não havia deixado levar Benjamim de jeito nenhum. Por isso, durante todo esse tempo em que eles tinham comida, eles não voltaram para o Egito. Mas no verso 2, Moisés vai nos dizer que quando o alimento acabou, eles consumiram todo o cereal que eles haviam conseguido. Jacó mandou que eles fossem ao Egito. Então Judá, não Rúben. Rúben era o que tinha dito, olha, mata os meus filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. E Jacó imediatamente não aceitou essa proposta. Mas então aqui Judá vai lembrar o seu pai que eles não poderiam voltar para comprar o cereal porque o homem daquela terra, José, mas eles não sabiam disso, o homem daquela terra havia dito que eles não veriam mais o seu rosto se eles não levassem Benjamim. E então no verso 4 ele vai dizer ao Senhor assim, se o Senhor nos deixar levar o Benjamim, nós iremos, senão não iremos. E Israel vai mais uma vez colocar a culpa nos filhos, ele vai pôr a sua dor para fora. Israel mais uma vez vai culpar os filhos por terem aberto a vida deles para o homem. Né? No verso 6, os filhos vão justificar, olha, nós não sabíamos que o homem ia pedir para nós levarmos Benjamim, nós não tínhamos alternativa. O homem fez perguntas bem específicas, como o pai de vocês ainda é vivo ou vocês têm outro irmão. Então os filhos tentam justificar para Israel que na verdade não é que eles tinham falado demais, é que o homem daquela terra, José, que eles não sabiam, tinha feito perguntas específicas. Então, entre os versos 8, 9 e 10, nós vamos ver Judá tomar a dianteira e oferecer-se como responsável pela vida de Benjamim. Ele vai dizer para o pai, requeira ele das minhas mãos, mas me deixa levar Benjamim para que eu possa buscar comida para nós. Então, queridos, finalmente Israel se engaja na situação e ele bola uma estratégia que, honestamente, até nos faz lembrar daquele momento da história de Israel ou de Jacó, em que ele se encontrou com Esaú, lá pelo capítulo 32, 33. Vocês lembram dele organizando os filhos de acordo com as suas mães, separando por grupos, também preparando presentes para Esaú e separando por grupos. Lembra daquele Jacó estratégico, né? Aqui a gente pouco lembra disso, porque Israel então realmente resolve engajar na situação e diz, olha, então nós vamos mandar presentes. E ele fala para os filhos dele, peguem do mais precioso da terra. Peguem bálsamo, peguem mel, peguem especiarias, mirra, nozes, amêndoas. Preparem um presente e levem para aquele homem. E ainda levem o dinheiro em dobro, porque eu não sei se vocês se recordam, caso você esteja chegando no canal, você já veja que eu já comecei sem fazer revisão. Mas se você está acompanhando os estudos diariamente, você sabe que o dinheiro tinha aparecido nos sacos dos cereais. Então o pai deles diz, olha, levem o dinheiro em dobro, para que não pareça de maneira alguma que nós somos levianos, deve ter acontecido algum acidente. E então, ele faz o que eu julgo que seja o mais importante. Ele libera uma bênção, pedindo que o Deus Todo-Poderoso conceda misericórdia diante daquele homem. Então, assim foi feito. Eles viajaram lá os 400 quilômetros de Canaã até o Egito. E no verso 16, eles são vistos então por José, que ao ver Benjamim, dá ordens. Moisés não fala sobre os sentimentos de José aqui, simplesmente diz que ele dá ordens para que seja preparada uma refeição para que eles comam juntos. Eu achei bem interessante, né? A palavra de Deus dar um horário, né? Que comam juntos ao meio-dia. Amei essa organização. E então os irmãos foram levados para a casa de José
E eles estão com seu coração apertado, eles estavam temerosos do que estava para acontecer. Então eles contam para o administrador da casa de José tudo o que havia acontecido. E inclusive eles dizem que trouxeram dinheiro a mais. E a resposta do administrador, queridos, é como um bálsamo no coração dos irmãos. É como os corações estavam aflitos e este homem simplesmente diz assim, ó, que a paz esteja com vocês, não tenham medo. Depois ele diz mais coisas, mas eu penso que essa parte do versículo ela é a chave, que a paz esteja com vocês, não tenham medo. E então ele recebe ordem para tratar os irmãos de maneira digna, eles são levados para um local respectivo, né, correspondente, é dado água para que eles possam lavar os pés. E então, quando José chega para o almoço, no verso 26, eles deram o presente que eles haviam preparado, e eles se inclinam até o chão. José pergunta como eles tinham passado, pergunta do pai deles. E então, nesse momento, quando José levantou os olhos, ele viu Benjamim. Inclusive, ele abençoa Benjamim, né? No verso 30, ele vai dizer, Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. Mas ele ficou tão emocionado, porque, queridos, conforme a gente vai lendo os versículos, se você não ler com atenção, você se esquece que aqui está relatando uma situação que realmente aconteceu. Imagine as emoções de José, estando dentro de uma sala com os seus irmãos e também com Benjamim agora. E imagine a vontade de abraçá-lo e de dizer o quanto sentiu falta e até mesmo de visualizar o que poderia ter sido se houvesse paz entre eles, porque agora o que ele tem diante dele são irmãos subservientes, educados, pedindo favor ao governador, sem saber que é José, e não tratando mal e rispidamente com desprezo, como quando ele era somente o irmão deles. Então, nessa situação, ao mesmo tempo que José poderia estar muito feliz por rever Benjamim, sem dúvida, existem outras emoções. E quando a palavra vai dizer que quando ele viu Benjamim, ele abençoou, e de tão emocionado que ele ficou, ele precisou sair do local para chorar. Mais uma vez ele vai chorar, ele não consegue segurar as emoções. Depois ele lava o rosto, volta para junto dele, se contém e pede que a refeição seja servida. Cada um recebe a sua porção, Benjamim recebe uma porção 5 vezes maior, ele é honrado diante dos seus irmãos. Eles estavam sentados ali, Moisés vai dizer para nós que eles estavam sentados por ordem de idade, e eles ali tiveram um momento para comer e beber juntos. Inclusive o capítulo termina assim, né? Moisés vai dizer no verso 34, e beberam com ele até ficarem alegres. É como se tivesse sido um momento de trégua, né? Eles finalmente trouxeram Benjamim, que de acordo com o pensamento deles era para justificar que eles realmente não eram espiões. Para José era um momento de reencontro, era um momento de ter notícias do pai, era um momento de ver que Benjamim estava bem. Com certeza também era um momento de conserto interno, de cura interna, eu posso falar dessa maneira, de muitas emoções. Então, o que nós vemos nesse capítulo? Se fosse para aplicar para as nossas vidas, eu diria que sim, existem momentos em que nós estamos como José está, com a mesa posta diante daqueles que nos feriram. E aqui o que nós vemos é José descansando em Deus e dando uma... Esse capítulo é muito curto, mas ele fala de algo muito importante que se refere ao momento do reencontro, ao momento em que estamos na mesa diante daqueles que nos ofenderam, naqueles que nos fizeram mal. E semelhante ao capítulo anterior, nós temos a oportunidade de fazer escolhas. Nesse capítulo, José fez uma escolha. José convidou para sentar à mesa, convidou aqueles que o ofenderam e o trataram mal para juntar-se a eles. Eu não sei se eu posso dizer que deu a eles uma segunda chance nesse momento, porque não foi o caso, nós conhecemos o restante da história, mas aqui é como se fosse um momento de trégua. José senta-se para comer com o seu irmão Benjamim e com seus outros irmãos, mas Benjamim não tinha feito nada contra ele, na verdade. Então José se senta diante do seu irmão amado, que ele tinha muita saudade, e senta também diante daqueles que haviam oferecido a ele uma bebida muito amarga, a bebida do desprezo, a bebida do descaso, e que José poderia ter paz nesse momento, como o administrador dele teve, porque sim, Deus foi aquele que transformou a maldição em bênção.
Mas esse momento era um momento de decisão na vida dele, porque sim, ele gozava de uma autoridade que dava dele o direito de fazer o que quisesse. E nós vamos ver que José ele vai escolher bem, ele vai escolher o caminho do perdão, embora a gente vai ver que em alguns momentos as emoções dele ficam afloradas, ou seja, aquela dor ou aquela tristeza ou aquela saudade ou o pensamento do que o que poderia ter sido e não foi, ou a alegria e a graça de pensar, poxa, apesar de todo o mal que me fizeram, olha até onde eu cheguei. Não sabemos exatamente quais pensamentos estavam na cabeça de José, por exemplo, aqui quando ele saiu para chorar, porque Moisés não dá para a gente de maneira declarada todos os sentimentos, mas você e eu nós podemos olhar para a história de José e pensar que com certeza existem várias opções. Bom, quais são as tuas opções? Eu te pergunto, se você estivesse como José diante de pessoas que te ofenderam, você sentaria na mesma mesa? Como está o perdão na sua vida? Que Deus abençoe você, caso você esteja como José, caso você esteja numa estação da sua vida em que você tem se sentado à mesa com pessoas que no passado te feriram e que agora, pela posição que você ocupa, elas te tratam bem, porque reconhecem que você tem uma autoridade, né? Eles não sabem, né, queridos? Eles estão tratando o governador bem porque acham que é só o governador, não sabem que é o José que eles jogaram lá no poço, né? Mas talvez você esteja vivendo uma situação semelhante a essa na sua vida, ou você viva de vez em quando, né? A questão de sentar-se à mesa com pessoas que, num outro momento, definitivamente não te respeitaram, não foram agradáveis. E que Deus abençoe você, que em nome de Jesus você possa ser como Deus quer que você seja, e não de acordo com as emoções, com as lembranças, com os pensamentos. Não se deixe vencer por aquilo que não vem de Deus. Deus tem sempre o melhor para você. E que você possa ter paz, porque Deus está com você. Deus te abençoe e até o próximo podcast, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!